A base 10, eu acho que é bastante entendível por que a gente vai escolher o logaritmo na base 10, o logaritmo comum. Agora, tem uma outra base que a gente usa com frequência, a base E, tá? O número de Euler. Por que a gente usa o número de Euler? Claro que já falei que você pode converter de uma para outra com facilidade, mas a vantagem de você utilizar o número de Euler, sobretudo, é por causa da derivada, né, meu irmão? F de x igual a E elevado a x, a derivada é ela mesma, não existe coisa mais fácil de fazer do que isso. Tá certo? Aí facilita bastante. Tá? E acaba utilizando isso. Quando você está em ensino médio, nem tanto. Eu, por exemplo, em ensino médio, gosto muito de mostrar que você pode sair de uma para outra, de outra para uma, cria, muda, que dependendo do problema, se for de bactéria, por exemplo, dobra a cada hora. O número de bactérias dobra a cada hora. Tá? Às 7 horas da manhã tem 1000 bactérias numa colônia. Qual o número de bactérias das 7 horas e 22 minutos? Pode resolver por PG, ou cria uma exponencial que vai resolver todos os problemas. Nesse caso, por exemplo, eu utilizaria a base 2. Está dobrando a cada hora. Utiliza a unidade de tempo. A unidade como T, variando de 1 a 1, significa de hora em hora. Se eu pego minuto, eu vou trabalhar com fração de hora. E aí eu utilizo base 2. Não vou utilizar a base E. Convencer para o moleque de ensino médio que o E é jogo é difícil. Eu acho até legal falar que o E existe. Porque os problemas praticamente dizem qual é a base que você vai usar. Né? Como você vai usar a base 2, você vai usar a base 3. E como no logaritmo exponencial também, você passa de uma exponencial para outra utilizando um produto ali que com frequência aparece com logaritmo, no expoente. Tá? Multiplica, você sai, o gráfico dá igualzinho. Tá? Então escolha o que eu quiser. Tá? E eu vou escolher o que o problema mandar eu escolher. O problema mandou escolher 2, eu vou lá, eu obedeço os problemas. Tá? Não vamos complicar. Esse, por exemplo, uma vez eu tive uma briga com caiu mesmo, acho que foi na UFRJ, caiu assim. Uma colônia de bactéria dobra a cada hora. Às 8 horas da manhã tem 1000 bactérias. Qual o número de bactérias às 11 horas da manhã? Aí me pediram para fazer, eu falei, fui para o quadro e fiz. Às 8 horas tem 1000, às 9 tem 2000, às 10 tem 4, às 11 tem 8000, acabou. Ué, professor, não tem que usar fórmula? Para quê? Não, mas daí é um problema de PG. Eu falei, eu usei PG. Cada número é o outro multiplicado por 2. Chama PG. Se tem um jeito simples, tá? Para que vai fazer do jeito complicado? Tá certo? Então, se tem uma base que está na cara que o problema está pedindo para você usar a base 2, para que você vai usar uma base 10 ou uma base E? Quando usava logaritmo, de repente a base 10 era jogo. Tá? Quando usava isso aqui. Hoje em dia, as calculadoras aparecem, a base 10 e a base E. Então, o que eu vou fazer com a gente agora, nesse momento, é trabalhar o que é esse tal de E. Falou? Vamos ver de onde ele vem. Eu apresentava, quando trabalhava em ensino médio, eu apresentava para eles o que era o E e eu vou contar para vocês como eu apresentava. Tá? Outra coisa também que é claro, já falei isso para vocês e sempre estou falando, se você vai apresentar o número E, como você vai apresentar, isso depende de uma série de fatores. Qual a turma que você está trabalhando, até onde você pode ir com essa turma em termos de conteúdo de matemática e qual o tempo que você tem. Porque, com frequência, você recebe um programa cavalar e você tem que terminar aquele troço. De vez em quando, não, eu falo em tudo. Deixa de ser mentiroso, tem coisas que você não vai ter como falar se o seu programa é gigante demais. Tá? Na verdade, a gente, às vezes, por exemplo, vai falar, existe uma base logarítmica, isso aqui, ele é importante, é usado em cálculo, eu gastei 10 minutos e acabou, dependendo do local. Não, mas sobrou tempo, dá para falar, essa turma está pedindo para que eu faça, então vamos explicar o que é esse tal desse E. Tá? Ou, de repente, você fala em 10 minutos, um maluco da primeira fila. Mas de onde vem esse E? Aí pronto, embolou meio de campo. Vamos parar, vamos agora para o quadro, né? Perguntou. Vamos ver aqui, ó. Para fazer o E, eu fiz o seguinte. Agora tem como usar Posso ficar de pé ali, não tem? Tem como usar o... Tá. Isso aqui deve ter um nome.
Full screen. Ah, tá. Outra coisa, se eu usar o ponto eletrônico aqui, não aparece para a galera de casa, né? Das outras universidades. Então, de repente, esse ponto eletrônico, ele não aparece, né? Não aparece. Ah, sim, o laser, né? É, o laser. Tá. Quando eu for, eu vou para lá. Quando tiver aqui, eu sento lá. Vamos considerar a seguinte soma. Tá? Sn igual a 1 sobre 0 fatorial, 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, tá? 1 sobre n fatorial. Falou? Repara que, necessariamente, essa soma é maior que 2. Eu vou pedir uma coisa, tá? Até por ganho de tempo. Eu não posso ficar perguntando para o pessoal de casa se está embolando no meio de campo ou não. Se está rápido. Mas para a galera daqui vai me servir como termômetro. Se eu andar um pouco rápido, me para. Falou? Porque eu vou deixar rolar algumas fórmulas para a gente chegar até ela. Tá? Concorda que ela é maior que 2? Porque 1 sobre 0 fatorial é 1. 1 sobre 1 fatorial é 1. Então, se 1 mais alguma coisa positiva, porque todas as parcelas dessa soma, todas elas são positivas. Tá certo? Então, é maior que 2. Maior que 2 para n maior que 2, obviamente. Né? Se n for 1, não vale. Ali, ó, eu estou chamando a atenção do seguinte. Deixa eu ir para lá, para aqui. Ó, repara uma coisa. Se n for maior que 2, n fatorial é maior que 2 elevado a n menos 1. Pensa comigo. Se n for 3, 3 fatorial, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é maior que 2 ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. O outro é 2 vezes 3. Se n for 5, 5 é 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E quem é 2 elevado a 5 menos 1? 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Repara que, quando eu pego 2 elevado a n menos 1, todos os fatores são 2. Quando eu pego n fatorial, o primeiro fator, esquece 1, é 1, depois 2, todos os demais são maiores que 2. O que significa que o fatorial vai ser maior que a potência nesse caso. Tá certo? Se o fatorial é maior que a potência, se eu inverto, 1 sobre n fatorial é menor que 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Tá legal ou não? Se um é maior que o outro, o inverso deles inverte a desigualdade. Tá legal? Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou provar que essa soma também é menor que 3. Por quê? Porque agora eu vou pegar todos esses aqui, olha o que eu vou fazer. Ó, isso que está aqui é exatamente esse de cima, não é? Eu vou pegar isso aqui, isso vai ser menor que 1, 1 é esse, 1 é esse, 1 meio é esse. Preste atenção. 1 sobre 3 fatorial é menor que 1 sobre 2 ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é menor que o 3 fatorial. Tá certo? 1 sobre 4 fatorial é menor que 1 sobre 2 à terceira. Porque 2 à terceira é menor que o 4 fatorial, tá certo? Só que tem uma coisa, eu sei que essa soma aqui é menor do que essa. Mas essa soma aqui embaixo é 1 mais o que está em vermelho é uma PG. Se eu aplicar a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG, eu vou ter isso aqui, ó. É a nq elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Se eu aplico, eu vou acabar chegando nisso aqui. Só que isso não interessa quem seja o n, isso é menor do que 2. Porque isso o que está dentro do parênteses é menor do que 1, já que 1 sobre n fatorial é positivo. 1 sobre 2 elevado a n é positivo. Se o que está dentro do parênteses é menor do que 1,
2 vezes uma coisa é menor do que 1, isso é menor do que 2. Tá certo? Então, essa soma toda aqui é menor do que 2, o que significa que isso tudo é menor que 1 mais 2, que é igual a 3. Tá legal ou não? Em outras palavras, essa soma aqui está entre 2 e 3. Tá legal? Tá? Essa soma é um número entre 2 e 3. Fala aí, fala aí. Igual a 3? Não. Ele está me perguntando o seguinte, deixa eu falar porque senão não chega, tá? Se eu tender o n para infinito, se a soma não vai dar igual a 3. Não dá igual a 3. Na verdade, nós vamos ver que isso aí vai definir um número irracional que nós vamos chamar de E, quando o n vai para o infinito. Tá? E não dá igual a 3, porque você está falando por causa da soma ali, que se o n vai para infinito, aquilo lá, a soma das PG daria exatamente 2, não é isso? Mas repara, a soma da PG dá exatamente 2, mas a PG está majorando os termos da soma que eu quero. Ou seja, a soma da PG é maior do que a soma dos termos que eu quero. Entendeu? É claro que a PG no infinito vai dar 2, aquela soma vai dar 3, mas a sequência que eu quero não é a PG. É a sequência de fatorial que não dá o mesmo valor da PG, dá menos que a PG. Tá legal? Agora, olha só. Outra coisa. Aí é fundamental. Aí eu vou apelar para a galera, tá? Que a gente pode pensar, para apelar para análise. Toda sequência monótona limitada é convergente. Isso acho que é uma das coisas mais básicas quando você pensa em análise. O que significa? O que é ser monótona? É nunca decrescer ou crescer o tempo todo ou estacionar, decrescer o tempo todo ou estacionar. Ele não pode oscilar. Se uma sequência oscila, ela pode não tender para lugar nenhum, sobe e desce o tempo todo, não vai para lugar nenhum. Agora, se uma sequência cresce o tempo todo, se existe um limite, essa sequência ou vai parar aqui, ela é limitada, ou antes desse aqui. Ela tem que tender para algum lugar. Tá? Se ela cresce passando 2, 4, 8, 16, 18, não tem limite. Agora, se ela for o tempo todo monótona, crescente, e tiver um limite, ela tem que ser convergente. Repara que eu tenho uma sequência, ela é limitada e ela é crescente, conforme... O que é esse SN? Se o n cresce, cada vez que eu colocar um a mais naquela sequência, o SN aumenta, porque 1 sobre n fatorial é positivo, eu estou somando um valor positivo. Tá certo isso? Tá legal? O que significa que isso converge. Isso converge para algum lugar. Que lugar? Não tenho a menor ideia, e eu vou chamar esse lugar para o qual ela converge de E. Ou seja, o que é o E? O E, o número de Euler, tá? É o limite desse SN. Eu estou chamando esse limite de SN. Tá legal? Tá? Agora presta atenção aí. Ele converge para... Eu sei que esse E está entre 2 e 3, não sei? Que eu acabei de provar. Essa sequência está entre 2 e 3, o limite dela, ela vai crescer aqui dentro, ela vai tender para algum lugar que eu estou chamando de E. É a convergência dela.